Irmãos, nós vamos continuar tratando, deste curso de Teologia da Fé Reformada. Nós estamos fazendo baseado na Confissão de Fé de Westminster, e nós estamos na nossa aula 78 deste curso, e é a nossa segunda aula sobre batismo. Então nós estamos dentro daquele grupo da Confissão de Fé, que é a Eclesiologia, e nós vimos já sacramentos, por exemplo, que deu a base para tudo isso. Para nós há dois sacramentos, batismo e ceia. E agora, de modo específico, nós estamos olhando para o sacramento do batismo. Na primeira aula, que foi domingo passado, nós tratamos de modo mais genérico do batismo, analisamos, lemos todo o texto da Confissão de Fé de Westminster sobre batismos, fizemos as relações com o batismo dentro deste aspecto do sacramento, qual que é o significado do batismo e todo este ponto. E iniciamos o aspecto do modo do batismo, e é sobre isso que nós vamos tratar hoje também, o modo do batismo de modo mais específico. Lembrando que o batismo é missão da igreja, batizar os conversos, Deus é quem estabelece, Jesus disse que a igreja deve fazer isso, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lembrando que o batismo não é condição sine qua non para a salvação. Marcos capítulo 16 vai dizer que nós devemos ir batizando, e aquele que não crer será condenado. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Ele não diz quem não crê e não for batizado não será salvo, Então o ponto é que crer é essencial para sermos salvos. Este é o único critério necessário para aqueles que têm condição madura de responder como o ato do chamado do Evangelho, é o ato de crer. Sem crer, ninguém é salvo dentro dessa condição daquele que tem capacidade para responder. O batismo é a evidência de alguém que creu, por isso que é quem crê e for batizado. A sequência natural é o batismo, mas a condição sine qua non para alguém ser salvo é quem não crê está condenado, é crer em Cristo Jesus. Por isso que quando o carcereiro vai perguntar a Paulo, o que devo fazer para ser salvo? Paulo vai dizer, crê no Senhor Jesus e será salvo. O ponto é crer. Naturalmente que aquele que crê dá o próximo passo, que é batizar. Afinal de contas, o batismo é o símbolo de que alguém foi purificado. Então você reconhece que você é impuro e que você precisa ser purificado por Jesus Cristo. E este purificar de Jesus Cristo é algo interno a nós, não é feito na água do batismo, é algo feito pelo derramamento do sangue de Cristo na cruz do Calvário, mas o batismo se torna um símbolo para nós, de que nós considerávamos impuros antes, e que agora, mediante esse ato, nós somos purificados pelo sangue de Cristo. Então é uma simbologia de algo interno. O batismo representa a ideia de arrependimento, que nós nos arrependemos da velha vida que tínhamos, estamos iniciando a nova vida. E também representa a nossa união que temos com Cristo. É por isso que, quando vai estabelecer o batismo, é dito, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de significa posse, você se torna associado a essa pessoa, você passa a representar essa pessoa e essa pessoa se torna detentora sua. Por isso que no ato do batismo, nós estamos evidenciando que nós vivemos, nós somos em nome de Jesus Cristo, do Pai e do Espírito Santo. Então essas são questões importantes para a gente continuar esse estudo nosso do batismo. Esses elementos que foram melhores trabalhados, domingo passado. Domingo passado nós olhamos com bastante detalhes, lemos textos bíblicos sobre isso. Vimos, por exemplo, aquele episódio do ladrão na cruz. E ele crê em Jesus e ele é salvo. Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele não é batizado. Naturalmente que ele não é batizado porque ele morre. Se ele desce da cruz e tivesse a sua vida natural, o passo seguinte é ser batizado. Mas é possível alguém ser salvo tranquilamente, sem nunca ter sido batizado. Agora, isso não é a forma como nós devemos viver. Porque o batismo é uma ordem. Porque o batismo ele é um símbolo e ele é um selo. Ele aponta algo externo. Quando alguém vê e diz, você foi batizado? Sim. Então, o que você está dizendo com isso? Eu estou dizendo que eu fui purificado dos meus pecados, que eu me arrependi, que eu estou unido a Cristo. Mas isso também não é só um símbolo para alguém. Isso é também um selo interno. É algo que você
pode ver, melhor dizendo, um selo externo daquilo que aconteceu internamente, algo que serve para confirmar para você mesmo essa etapa de vida nova, quando você deu esse passo de ter sido batizado. Então, tudo isso nós vimos com bastante detalhes. Ao longo da história da igreja, duas grandes formas de batismo têm estado presente dentro da igreja genuinamente cristã. O batismo por aspersão e o batismo por imersão. Essas duas formas você encontra em grande voga. Há também a efusão, que é o mesmo argumento da aspersão, é só a quantidade, não há briga entre aspersão e efusão. Isso é tranquilo entre os dois grupos, né? Não há problema nenhum. Aquele que batiza por aspersão, batiza também por efusão, que batiza por efusão, também batizaria por aspersão. Não há dificuldade grande em relação a esses dois. Mas sim, entre aspersão e imersão, aí há uma grande diferença dentro da igreja cristã. Essa diferença, ela não deveria causar separação no povo de Deus, ao ponto de não considerarmos um ao outro como irmão. Por isso que nós, os presbiterianos, nós não fazemos da forma do batismo um cavalo de batalha. Nós reconhecemos que há irmãos crentes em Cristo Jesus, grandes teólogos, pessoas que estudam com afinco a Bíblia, levam a sério a Escritura, e que vão caminhar para a linha da imersão. Charles Haddon Spurgeon, por exemplo, foi um dos grandes pregadores, e ele era um batista que batizava por imersão. E nós o aceitamos, cremos tranquilamente na comunhão que nós temos no mesmo Senhor. A grande questão, então nós não fazemos deste cavalo de batalha, mas o grande ponto é que às vezes o outro lado faz. Infelizmente, se você, um presbiteriano, migrar para uma igreja que batiza por imersão, boa parte delas vai exigir que você seja batizado novamente. Porque para eles, a forma do batismo é determinante. Para nós, não. Para nós, se eles vierem para a Igreja Presbiteriana do Brasil, vem um batista, um assembleano, eles foram batizados por imersão, eles querem se tornar membros da Igreja Presbiteriana. Nós não vamos batizá-los novamente, porque nós cremos que o batismo por imersão é possível, não há problema nenhum, Deus não determinou a forma. Embora então nós não fazemos este cavalo de batalha com a forma, nós sabemos o motivo pelo qual nós batizamos por aspersão. E nós achamos um grave erro não aceitar o batismo por aspersão, porque ele tem inúmeras evidências bíblicas, e é isso que nós começamos a ver domingo passado, e eu espero que fique mais claro ainda hoje, tá bom? Então, o ponto não é que eu e você, com esse estudo, devemos ficar brigando com quem é imersionista. Não, eles são nossos irmãos. Agora, com este estudo, você diz, como que eles não aceitam, né? Que alguém que é batizado por aspersão. Aí, há um grande equívoco do outro lado. Em alguns lugares, eles não dão nem ceia para outras igrejas, né? Nós não, nós damos ceia para todos aqueles que são crentes em Cristo Jesus e estão em dia com uma igreja genuinamente evangélica. Perceba que a confissão de fé, nós vimos todo o capítulo, nós lemos no domingo passado. Hoje eu não vou ler todo, vou só apenas usar esse terceiro aí, que é o ponto que a gente está estudando. Vamos ler o terceiro aqui. Não é? O aspersão, aquilo que eu disse, efusão, aspersão, não há discussão quanto a isso. Então, não é necessário imergir. Ele não está dizendo que é errado. Ele está dizendo, é errado imergir. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo, não é necessário imergir na água o candidato. Mas o batismo é corretamente administrado por aspersão ou efusão. Por que é que nós, então, batizamos por aspersão? Aspersão é aquela ideia de derramar água sobre a cabeça. Fazer isso aqui sobre alguém. Pega um pouquinho de água na mão, ó, joga sobre alguém. Essa é a ideia de aspergir. Imersão é a ideia de você mergulhar alguém na água. Até mesmo entre aqueles que vão para a linha da imersão, há diferenças entre eles. Alguns acreditam que só é válido o batismo por imersão que acontece em uma água corrente, em um rio.
Eles não aceitam, por exemplo, aqueles que batizam num tanque numa igreja. Alguns dizem, não, o que importa é ser mergulhado, não precisa ser água corrente. Então, algumas igrejas fazem o tanque e aí é batizado, né? No batistério da igreja. Você deve ter visto igrejas assim. E outras não, outras marcam fora, tem que ser um dia que vai lá no rio e aí batiza uma pessoa, porque eles acreditam que precisa dessa simbologia da água lavar e levar os pecados. Então, no tanque, a água fica meio que parada, e aí, coitado de quem batiza depois, né? Está cheio de pecado lá dentro. Então, há entre eles até mesmo essa divergência, né? Divergência. Então, nós não somos exclusivistas, nós lemos isso, e sintetizando isso, um dos grandes teólogos da fé reformada, que é João Calvino, ele mesmo vai dizer que por ele não se importava se uma pessoa fosse imersa, seja uma só vez ou 3, a quantidade de vezes que alguém era mergulhado naquele ato aí do batismo não importava. Ele diz, ou se é aspergido com um pouco de água, um pouco mais de água, diz, a quantidade não importa. E ele até usa o argumento relacionado com a questão climática da época, dizendo das diversidades em lugares muito frios e tudo mais. Berkhoff, que é outro grande teólogo, a gente já leu a citação dele, e Charles Haddon Spurgeon, Charles Haddon Spurgeon não, esse aqui é o Rod, tá bom? É o Rod, não é o Spurgeon não, o Spurgeon jamais diria isso aí, Spurgeon é batista. Então, qual que é a base do batismo por aspersão? Nós vamos continuar olhando dentro desses dois aspectos, o argumento bíblico-teológico e o argumento prático. Para nós, o importante é o bíblico-teológico, mas a gente fecha mostrando um aspecto deste argumento prático também para ajudá-los. Dentro do argumento bíblico-teológico, nós tratamos na aula passada sobre o significado da palavra bapto ou baptizomai. São as raízes da palavra que vão dar origem a nosso termo em português, batismo. No grego, a expressão que é usada para a ideia de batismo gera uma discussão gramatical. Então, os batistas, eles dizem assim, sabe por que na Bíblia você não encontra a ordem para mergulhar alguém? Porque basta dizer batizar, já significa mergulhar. Então, a palavra batismo já seria em si um significado de mergulhar. Realmente, na língua grega, a palavra grega que dá origem a batismo, realmente significa também mergulhar. A gente não nega isso. Os léxicos apontam para isso e, de fato, é assim. Só que a palavra não significa só mergulhar. A palavra também dá a ideia de lavar. E o lavar pode ser tanto por mergulhar, quanto por aspergir. O uso de um termo sempre deve ser analisado dentro do seu contexto. Eu ilustrei sobre a palavra manga na aula passada. Nós temos uma palavra chamada manga, depende do contexto em que você a usa, para você dizer se é a manga fruta ou se é a manga da roupa. Dentro do contexto você percebe e diz, não, está se referindo à manga como manga fruta, ou como manga da roupa. É dentro desse mesmo sentido que a gente deve olhar essa palavra. Porque nós hoje, 2000 anos depois praticamente, que Jesus veio, nós hoje temos a palavra batismos usada no sentido separada, sacra, para dentro do aspecto religioso. Mas a palavra em si era do uso comum. Quando a Escritura usa essa expressão, ela usa uma expressão que era do uso comum, que era do uso de lavar. Então as pessoas lavavam e usavam a expressão batismo. Por isso que Jesus vai dizer que eles deveriam, a partir de agora, lavar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele dá um sentido teológico nesse ato, mas a expressão é a expressão usada no uso corriqueiro. Nós vimos, eu vou só citar um texto, 2 textos, é importante isso, irmãos, embora às vezes pareça árido essa primeira parte, mas ela é fundamental porque aqui está o ponto que diverge inicialmente. Se você fica com o aspecto gramatical da palavra, você vai dizer, não, então não precisa determinar a forma, porque a própria palavra já significa mergulhar. Mas eu espero que ficou claro na aula passada, mas eu quero mostrar para você
Olha Marcos capítulo 7, Marcos 7, verso 3. Vamos ler? Pois não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Percebe? Não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. É a ideia de que eles não comem sem lavar, a palavra para a ideia de lavar aqui é a mesma que vai derivar para batismo. Olha o verso seguinte, verso 4. Quando voltam da praça, não comem, e há muitas outras coisas para observar, como lavagem de copos, jarros, e vasa de metal e camas. Percebe? Uma série de coisas que eles tinham que lavar para purificar. Eles não faziam, não comiam sem ter esses rituais de lavagem. A palavra para lavar aqui é a mesma palavra utilizada para batismo depois. Isso aqui não é um batismo, tá? Não é que eles batizavam. Não, não é um batismo. Mas a palavra grega é a mesma. E essa palavra não tem como você dizer nesse contexto que eles mergulhavam. Eles não mergulhavam uma cama. Não faziam isso. Eles jogavam água sobre a cama. Você viu aí a palavra aspergirem tanto na nossa tradução. É a mesma ideia. Então a palavra por si só, eu não estou dizendo que a palavra significa aspergir, tá? Também não é isso. A palavra significa lavar. Depende do contexto, ela significa lavar mergulhando. Depende do contexto, ela significa lavar aspergindo. Ela simplesmente significa lavar. Essa é a ideia. Olha 1 Coríntios capítulo 10, eu falei que era para vocês decorarem este texto. Se vocês não puderem decorar os demais, Marcos, Lucas, que cita essa ideia da expressão, decore Coríntios capítulo 10, que você vai perceber que não dá para empregar a palavra batismo sempre no sentido de mergulhar. Sempre é bom a gente destacar que nós não estamos dizendo com isso que o batismo por imersão não é válido. Nós aceitamos, recebemos, inclusive aqui hoje, para as pessoas no auditório, que foram recebidos como membros dessa igreja, tendo sido batizados por imersão em outras igrejas. E não há problema nenhum quanto a isso. Para nós, Jesus não obrigou a forma, embora nós entendemos que há base bíblica para você fazer o batismo por aspersão sem problema nenhum. Mas nós podemos aceitar aqueles que foram batizados por imersão, porque não é a quantidade da água que Jesus determinou, mas sim o significado disso. Olha 1 Coríntios capítulo 10. Olha o verso 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis. Vamos ler? Que nossos pais... Lembra que batismo é um rito de iniciação de uma nova fase. Então Paulo olha para o Antigo Testamento e diz, tem um momento em que nós podemos chamar aquilo de batismo. Foi quando o povo passou pelo mar. Eles estão abandonando o Egito e caminhando em direção a uma nova terra. Isto é claramente o que nós queremos. Nós fomos libertos da escravidão do pecado, e estamos agora salvos na jornada para o novo céu e nova terra. Paulo diz, então existe um rito inicial disso, que marca essa separação definitiva da escravidão do Egito para a novidade da nova vida. Foi quando Deus abriu o mar. Porque o mar parecia algo impossível de acontecer, o mar impedia que alguém passasse para o outro lado, e agora o mar aberto e o mar fechado depois, está aí marcado. Acabou aquela vida do passado, agora é hora da novidade de vida. Paulo chama isso então de batismo, e Paulo vai dizer que todos estiveram debaixo da nuvem. Olha lá de novo o capítulo 10, verso 1. Olha, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem. Sob é embaixo, sob a nuvem. E todos passaram pelo mar. Lembra que tinha uma coluna de nuvem que os guiava. Verso 2, vamos ler? Tendo sido... Moisés. E para Paulo, então eles foram batizados na nuvem e no mar. Mas o mar, eles não foram mergulhados, o mar se abriu, eles passaram em pés enxutos. E aquela parede de água em volta, e aquelas gotículas sobre eles.
Paulo diz, eles foram batizados. A nuvem em cima deles. Percebe? A palavra batizado sendo usado num aspecto de que há coisa sobre ele vindo. Não mergulhados. Aliás, quem foi mergulhado nesta situação foi os egípcios. Os egípcios tentaram depois entrar e o mar se fecha e eles morrem. O povo de Deus não foi mergulhado, mas foi batizado, considerado como um batismo. Você está vendo a palavra batismo sendo empregada de um jeito que é impossível você dizer que é mergulhar. Não é. A palavra é cheio de significado dentro do seu contexto. Então, tentar ir para a palavra apenas no aspecto gramatical é um equívoco. Reverendo Leandro, que já esteve aqui na nossa igreja algumas vezes, duas ou três vezes nas conferências, ele lembra desse detalhe em uma das suas palestras, né? Como que a palavra, até mesmo no nosso uso corriqueiro, por exemplo, a palavra bacana, né? Ele cita esse exemplo, a palavra bacana. Não é uma palavra que você vai olhar etimologicamente legal. A origem dessa palavra, o seu significado inicial tem a ver com atos sexuais complicados. Era um ritual que acontecia, por exemplo, em alguns cultos a um deus. Então, é uma palavra estranha, mas a gente usa tranquilamente dizendo, fulano é alguém bacana. A gente não está pensando nesse sentido etimológico. Ou seja, ao longo do tempo, a palavra tomou um contexto, né? De acordo com o seu uso, ela vai tomando um contexto próprio. Assim também essa ideia de batismo. Significa mergulhar gramaticalmente? Significa. Mas não que todas as vezes que ela é usada significa mergulhar. Não. Várias vezes ela é usada e significa lavar. O que vai determinar a forma é o contexto. Você pode lavar algo mergulhando, você pode lavar algo derramando sobre ele água. As duas formas são possíveis dentro da expressão batismo. Alguma dúvida quanto a essa primeira parte? Que é uma parte um pouco mais, talvez, teórica, mas importante porque se você for debater e eles disserem, olha, a palavra batismo significa mergulhar e você já aceitar, acabou. Não tem mais o que discutir, né? Então a palavra depende do seu contexto, tá bom? Vamos adiante? A simbologia do batismo. A simbologia do batismo. Para os imersionistas, o batismo está ligado ao ato de sermos sepultados com Cristo na morte e ressuscitamos com Cristo em novidade de vida. A Bíblia usa dessa figura, em Romanos cita isso. Mas há algo mais, até porque nós temos um sacramento que aponta para a morte de Cristo, que é o sacramento da... Qual que é o sacramento que aponta diretamente para a morte? Santa Ceia. Esse é o sacramento diretamente para a morte. O sacramento do batismo, ele aponta para o rito de purificação. No Antigo Testamento, você tem dois sacramentos, cada um dando ênfase a um aspecto. Páscoa, que é a ideia de morte e novidade de vida, libertação do Egito, você tem a Páscoa como sacramento. E você tem o rito de entrada no povo, que era purificação, a circuncisão. Todo aquele que não fosse circuncidado estava impuro. Aquele que era circuncidado era considerado puro. Esse elemento que está ligado ao batismo, a ideia de purificar. Olha, por exemplo, como que isso vai se desenvolver nos rituais do Antigo Testamento. Um momento muito importante da história de Israel foi quando eles receberam a lei, os 10 mandamentos. Isso está em Êxodo 20, é o momento do pacto sendo estabelecido com a nação de Israel, claramente através dos elementos aqui, Moisés representando o povo e Deus nessa dimensão de mediador, e é dado a eles os 10 mandamentos escritos. Olha Êxodo capítulo 24, que está dentro desse contexto de receber a lei. Êxodo 24. Então eu quero olhar com você como que é feita a purificação no Antigo Testamento. O Antigo Testamento não tinha o batismo, mas tinha rituais de purificação, e eram vários, porque a cultura judaica está debaixo da lei cerimonial, onde o sangue de Cristo ainda não foi derramado, então há vários sangues sendo derramados,
como apontando para o verdadeiro sangue que vai ser derramado uma vez por toda, definitivo, que é Cristo. Por isso que os rituais de purificação no Antigo Testamento também eram repetidos, vários rituais de purificação. Todas as vezes você precisava passar por um ritual. Olha Êxodo capítulo 24. Olha o verso 4. Do verso 4 até o verso 8, para nós entendermos este. Se você olhar, você já vai ver o título, Aliança de Deus com Israel. Verso 4. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e tendo se levantado pela manhã, de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte, e 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. Perceba os elementos relacionados com o pacto, representando Israel e tudo mais. Verso 5, vamos ler? E enviou alguns... Percebe? Vai oferecer sacrifícios de novilhos, vai haver morte, vai haver derramamento de sangue, holocausto, vai haver queima desse animal. Verso 6. Moisés tomou metade do sangue sobre o altar. E aí aquele altar que está selando essa relação cultural de Deus com o povo de Israel, representado pelas 12 tribos representadas no altar, ele pega esse sangue do animal que foi sacrificado e derrama, asperge sobre o indivíduo, ele joga sobre, e não mergulha o altar no sangue, mas sim joga sobre o altar o sangue. Olha o verso de número 7. E tomou o livro da aliança, e leu ao povo, e eles disseram: tudo que falou o Senhor, faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue, vamos ler agora? Eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco, a respeito de todas estas palavras. Óbvio, isso aqui aponta para o Novo Testamento, o sangue de Cristo que vai ser derramado. E como que eles estão sendo mentalizados na mente dele? Os rituais de purificação está acontecendo por aspersão. Está sendo derramado sobre alguém. Estão aspergindo sobre o altar, aspergindo sobre o povo, metade do sangue no altar, a outra metade sobre o povo. E não é individualzinho não, é pegando assim, né? Sobre o povo. E aqui está uma grande simbologia. O povo vai sair dessa receber a aliança dizendo: nós estamos purificados. Purificados. É definitivo? Não, isso aqui é o símbolo de algo maior. Tanto é que vários momentos que eles estão impuros, eles precisam passar por purificação. E vários desses rituais são sempre por aspersão. Isso aqui é muito importante, porque você deve lembrar que quando a gente chegar no Novo Testamento e a gente vê, por exemplo, João Batista batizando, ele está fazendo um ritual de purificação. Ele diz: você arrependa os seus pecados para serem purificados, sejam batizados. A dimensão cultural do que é purificação e como purificação acontece, vai desembocar nesse ritual que eles vão fazer. Toda uma tradição judaica de como alguém fazia purificação. Era sempre por aspersão. Olha mais. Olha Números, capítulo 8. Quero ressaltar que nós cremos que é possível alguém ser batizado por imersão e ser salvo. Podem ser membros da igreja presbiteriana sem ser batizado. Tudo isso é possível. A nossa defesa enfática hoje é na aspersão, porque essa é a forma que nós praticamos e cremos biblicamente que é a base para isso. O problema está naqueles que estão do outro lado e não aceitam o batismo por aspersão, com todas essas evidências. Entende? Esse que é o problema que eles têm que responder diante de Deus, né? Números 8, olha o verso 6. Ó, toma os levitas do meio dos filhos de Israel e faça o que com eles? Purifica-os. Então agora eles vão purificar os levitas. Como será que eles vão purificar os levitas? Vamos fazer o seguinte: vão mergulhar os levitas num ritual de imersão. Não, não é isso. Olha como que eles vão purificar. Verso 7. Assim, asperge sobre eles a água da expiação. Solta aí. Por
que importa para a gente. Asperge sobre eles a água da purificação, joga sobre eles a água. Não precisa fazer um tanque, colocar água lá, mergulhar lá, não, joga sobre eles. E eles serão purificados. O dia da expiação, que acontecia uma vez no ano, que é apontando para a morte de Cristo, Levítico capítulo 16, depois você pode ler lá, o tempo todo está ligado à aspersão. Olha Números 19, verso 18. Vamos ler? Um homem limpo e aspergerá sobre aquela tenda e sobre todo o utensílio e sobre as pessoas que ali estiverem, como também sobre aquele que tocar nos ossos, ou em alguém que foi morto, ou que faleceu, ou numa sepultura. Não é que vai aspergir sobre alguém que faleceu, ou alguém que está numa sepultura, não, tá? Ele vai aspergir sobre alguém que tocou em alguém que esteja lá. Não é que ele está mandando você sair purificando quem está morto, não. Perceba, e qual que era o ritual? Aspergir. Vai molhar no isopo, vai pegar, ó, e jogar sobre. Vai aspergir. E claramente eles estão sendo formados numa cultura que falou em purificar, eles sabem como são os rituais de purificação. Aspersão. Ezequiel vai fazer vai ligar essas purificações do Antigo Testamento, apontando para uma purificação maior que aconteceria no período em que Jesus realizasse a sua obra. Ezequiel capítulo 37 vai fazer para nós essa ligação. Ezequiel 36. Olha o verso 25 em diante. Eu vou ler o 24 só para ficar claro o contexto. Ezequiel 36. Tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Ele está dizendo aquilo que Deus faria com o povo. Verso 25. Então, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Percebe? Deus não está apresentando um ritual novo na sua forma. Ele está dizendo, vocês adoraram outros deuses, se prostituíram espiritualmente falando, vão ser levados para o exílio, vivendo no exílio, longe, espalhado, cada um em um lugar, mas eu vou trazer vocês de volta. Vou fazer uma transformação profunda em vocês. Vou purificar vocês. Vou fazer o quê? Vou aspergir a água sobre vós. É todo o ritual de Números que a gente leu, e de Levítico, e de tantos outros que a gente poderia ter lido, né? Ele está dizendo, eu vou fazer um ritual de purificação sobre vocês. Olha mais, verso 26, vamos ler? Dar-vos-ei Espírito novo. Ele está dizendo, não vai ser algo só externo, vai ser algo interno. Vou aspergir água sobre vocês, mas vou mudar o coração de vocês. Isso é conversão. Tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Um coração que não tinha como responder, para um coração que tem como responder, amar a Deus, se envolver. É o que nós passamos. Ezequiel está dizendo aquilo que eu e você vivenciamos, essa transformação de vida. Verso 26, dar-vos-ei o coração novo, e porei dentro de vós o espírito novo, tirarei de vós um coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Verso 27, vamos ler? Porei dentro de vós, fareis que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos, e os observeis. Perceba que tudo isso aqui de Ezequiel, a gente aplica, e todos aplicam, a salvação. Nós cremos que Deus, o Espírito Santo está dentro de nós, quando? Quando nós cremos em Cristo. Que o Espírito Santo está nos santificando, Ele é quem está nos fazendo andar no caminho dEle. Que Deus, antes de colocar o Espírito, mudou o nosso coração. Nos regenerou. Tá, e o que está faltando dessa história toda? Um ritual externo que aponte para isso. Qual que é esse ritual externo que aponte para isso? O batismo, que cumpre essa primeira parte de Ezequiel. Vou aspergir água pura sobre vocês. É isso que nós fazemos. Nós aspergimos água pura sobre as pessoas. Deus troca o coração das pessoas.
Deus coloca o Espírito nas pessoas. Deus faz com que as pessoas andem no caminho do Senhor. Então está totalmente conectado o ritual de purificação do Antigo Testamento com aquilo que nós fazemos. E a forma também. A forma era por aspersão. Não é determinado. Não é se alguém fez por imersão, não é aceito. Não é isso. Mas como assim que diante de tudo isso aqui, a gente não tem o batismo por aspersão? Não faz sentido nenhum. Ezequiel anuncia essa purificação que viria através dessa relação. Dúvidas até agora? Então, se eu perguntasse, a palavra batismo significa mergulhar ou aspergir? O que você responde? Então, depende. Ela significa mergulhar sim, ninguém está dizendo que não, hein? Significa mergulhar sim, mas depende do contexto. É melhor você entender que ela significa como lavar. Depende do contexto bíblico, ela é mergulhado. Depende do contexto bíblico, ela é aspergido. Como que a gente vê a simbologia do batismo? Purificação. Como que era a purificação durante todo o período? Porque a igreja não aparece do nada na história. A igreja é formada desde a queda de Adão. Você tem a formação de uma nova igreja, ainda apresentada na nação de Israel e depois ampliada as suas fronteiras para todos, na plenitude do tempo, quando vem Jesus Cristo. Mas desde o período do Antigo Testamento, como que se dava esse ritual de purificação? O que nós vimos até agora? Por aspersão. Qual que é um texto? O pastor mostrou vários, mas um texto que é bom eu ter na mente. Ezequiel 36, onde você vê claramente uma promessa de purificação, ligando com aquilo que Deus faria. Fred, ainda tem mais coisas para a gente ver, né? Fred. E pastor, é justamente isso que eu ia perguntar. Você vai linkar ainda com o Novo Testamento ainda? A relação que há entre o batismo com o Espírito Santo. O batismo é sempre é algo externo, o sacramento. O sacramento é algo visível. Mas nós temos dito desde o início que o sacramento não salva. Você pode ser batizado e morrer no inferno, não, né? Morrer e ir para o inferno. Porque não é a água do batismo que salva você, é a ação de Deus na sua vida. Mas o batismo, ele simboliza algo. Ele aponta que algo aconteceu. É um símbolo de algo invisível. Essa é a definição de sacramento. Sinal visível de uma graça invisível. Nós cremos que a grande ação de Deus em nós é o batismo com o Espírito Santo e o derramado sangue de Cristo na cruz. É isso que nos purifica, né? O que é que nos purifica? O sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. O que é que nos aponta para isso? O Espírito Santo que foi derramado em nós. É isto, não é a água do batismo. Mas o batismo é uma simbologia disso. Tanto é assim, olha Tito, capítulo 3. Tito 3, verso 5. Não por obras de justiça praticadas por nós. Ele está falando sobre a nossa salvação, tá? Ele está dizendo, não foi por obra de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o quê? E renovador do Espírito Santo. Então não é o lavar da água, é o lavar do Espírito Santo. Mas olha o verso 6, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Se há uma relação com alguém que foi morto em Cristo e ressuscitado em Cristo, então precisa ser por imersão, porque se sepulta o velho homem, ressuscita o novo homem, há muito de outros aspectos que está ligado a essa relação daquilo que Deus fez ao nos purificar. E a Bíblia descreve isso como sendo um ato de Deus derramar. Olha o verso 6. Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Quando a Bíblia descreve o lavar regenerador de Deus, que foi mediante o Espírito Santo e o sangue de Cristo, ela descreve como sendo um ato de Deus ter derramado sobre nós o Espírito Santo e o sangue. Olha, por exemplo, a
a promessa que era sobre o batismo com o Espírito Santo. Como é que prometeu que o Espírito Santo seria, não vou dizer a palavra, senão já dou a resposta, né? Como é que o Espírito Santo viria sobre nós? Olha Joel capítulo 2. Então essa promessa de que um dia Deus iria dar o Espírito sobre nós, foi anunciado como? Olha Joel capítulo 2. Olha o verso 28. É uma promessa, tá? E acontecerá, farei o quê? Derramarei o meu espírito sobre toda a carne. O que Deus iria fazer? Derramar. O Espírito Santo foi derramado. Olha Atos capítulo 2, você vai ver o cumprimento dessa história, dessa profecia. Você está no Novo Testamento, Fred, aí ó, tudo é Novo Testamento. É o cumprimento da profecia. Olha Atos capítulo 2. Olha a descrição do dia em que se deu, então, a vinda do Espírito Santo sobre nós. Atos 2, verso 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, você sabe que era aquela festa dos 50 dias depois da Páscoa, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Vamos ler? De repente, e apareceram distribuída entre eles, e pousou uma sobre cada um deles. Percebe? Ó, é o cumprimento de Joel, derramou. Vem pousou sobre, vem de cima para baixo. Essa é a relação. Pousa sobre a cabeça de cada um. Algo visível que os apóstolos viram e dizendo, olha, todo mundo recebeu esse Espírito Santo. E qual é a simbologia? Foi derramado sobre eles. Olha Atos capítulo 2 ainda, Pedro vai explicar o que aconteceu aqui. Olha Atos capítulo 2. Muita gente começou a questionar o que era aquilo. Pedro então se levanta, no versículo 14. Então se levantou Pedro, no verso 14, com os 12, e erguendo a voz, advertiu-os nestes termos. Varões, judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto, e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Verso 16, vamos ler? Mas o que ocorre... O que é isso? Olha lá. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu Espírito. Pedro está dizendo, o que aconteceu aqui é aquilo que Joel diz. O que pousou, veio do alto sobre alguém, línguas como de fogo, foi que o Espírito foi derramado. Se o batismo é um rito que nos lembra disso, de que nós temos o Espírito Santo, esse rito deve ser também derramado, afinal de contas o Espírito foi derramado sobre nós. Se a simbologia de morte e ressurreição com Cristo é importante, a simbologia da relação que nós temos com o Espírito é extremamente importante. E a simbologia morte e ressurreição com Cristo, nós já temos a ceia, que foi dado o sacramento para isso. Mas para a ação do Espírito Santo, da purificação, do início da nova jornada, é o batismo, é o batismo. Olha Atos capítulo 10, novamente o batismo sendo chamado desse derramar, esse batismo do Espírito Santo, né? Essa vinda do Espírito Santo. Atos capítulo 10, olha Atos 10, 44. Aqui você encontra a Pedro e os demais contando para a igreja. Em Atos 10 você encontra o relato mesmo de Lucas, o que Pedro conta em Atos 11. Olha Atos 10. Olha Lucas contando para nós o que aconteceu na casa de Cornélio. Ainda Pedro falava estas coisas, vamos ler? Caiu o Espírito Santo sobre todos. De novo a ideia do alto descendo para baixo. Porque é a ideia de Joel, é a ideia de Atos, é a promessa, vou derramar o Espírito sobre vós. Essa relação aponta para isso. Abre em Hebreus capítulo 12, olha o verso 24. E sempre bom reforçar, tudo isso aqui não é para dizer que o batismo por imersão não é válido. Nós aceitamos, se você foi batizado por imersão, não há problema nenhum quanto a isso, desde que você tenha sido batizado numa igreja genuinamente evangélica. É só para dizer por que é que nós batizamos por aspersão, né? Às vezes as pessoas dizem assim, vocês batizam igual os católicos. E aí as pessoas dizem, nós não queremos esse batismo. Não tem nada a ver.
Não é nada a ver igual aos católicos. A forma pode parecer, mas o significado é totalmente diferente. Totalmente diferente. A gente batiza por aspersão por causa dos elementos bíblicos que nós temos. Vamos ler? E a Jesus, o mediador da nova aliança. E só um minuto, percebe a ideia de nova aliança. Porque no Antigo Testamento é chamado da antiga aliança. Na antiga aliança, como é que eram os rituais da purificação? Como é que eram aqueles rituais de purificação? Qual que era a forma? Aspersão, lembra que a gente viu Levítico, Números? Olha agora na nova aliança. Verso 24. E a Jesus, o mediador da nova aliança. Vamos ler? E ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores aos que fala o próprio Abel. Ele está dizendo, e o sangue da aspersão, o sangue que foi derramado. Nós temos o batismo como símbolo desse sangue. Se ele é um símbolo desse algo que nos purificou, se esse sangue é descrito biblicamente como derramado, nada melhor do que aplicar o batismo com o ritual de derramar. Olha a 1 de Pedro, capítulo 1, verso 2. Eleitos... Só um minuto. Eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para alguma coisa. Fomos eleitos para a obediência. Vamos ler agora? Nós fomos eleitos para a aspersão do sangue de Cristo. Para que o derramado sangue de Cristo nos purificasse. Nós só somos salvos porque Deus nos escolheu. Qual que é o ritual que nos mostra que nós fomos purificados? O batismo. Uai, por que não ser derramado? Se todos os rituais de purificação eram derramados, se o sangue, que é a plenitude daquilo que os rituais apontavam, é descrito biblicamente como sendo o sangue da aspersão, dito que nós fomos eleitos para a aspersão do sangue, então o nosso batismo deve condizer com aquilo que nós cremos que aconteceu conosco. Então nós derramamos água sobre alguém. Primeira carta de João, capítulo 5, 7. Pois há três que dão testemunho no céu. Então no céu há três que dão testemunho. Quais são eles? O Pai, a Palavra, o Espírito Santo. Quem é a palavra aqui? Quem é a palavra? Jesus, lembra de João? No princípio era o verbo estava com Deus, tal. A palavra é Jesus. Ele está dizendo a Trindade, ele está dizendo, no céu há três que dão testemunho. O Pai, a palavra, que você pode colocar como filho, e o Espírito Santo. E estes três são, é Deus. Há três pessoas apontando para o mesmo fato. E agora, na terra, tem três coisas que testificam. Se no céu tem três coisas, na terra tem três. Olha o verso 8. E três são os que testificam na terra. Quais são os que testificam na terra? O Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes, num só propósito. Os três têm o mesmo objetivo. O Espírito foi feito o que sobre nós? Derramado. O sangue foi feito o que sobre nós? Derramado, aspergido, derramado. São três que dão testemunho. Tem mais algo para dar testemunho. A água. E a água, eles têm o mesmo objetivo do Espírito e do sangue. Eles têm o mesmo propósito. Testemunhar na terra. Mostrar na terra algo que aconteceu internamente. Se o Espírito é derramado, se o sangue é derramado, por que a água seria uma forma diferente de tudo que os outros dois, que têm o mesmo propósito? Percebe? O texto está dizendo, eles são tem um propósito só, apontar para a mesma coisa. Óbvio, se o Espírito é derramado, se o sangue é derramado, a água também é derramada. Essa é a forma desse lavar regenerador anunciado em Ezequiel. Então nós vimos o significado da palavra, nós vimos a simbologia do batismo, a relação com o batismo do Espírito Santo e o sangue de Cristo. E agora texto de alguns batismos que aconteceram no Novo Testamento,
onde você não tem a forma determinada, nenhum momento você vai encontrar uma forma determinada. Se tivesse, não tinha essa briga de 2000 anos. Se Jesus tivesse dito assim, ide batizar por aspersão, pronto, estava resolvido. Se Jesus tivesse dito, ide batizar por imersão, estava resolvido. Jesus só disse, ide e batizai. Então as formas vai sendo debatidas ao longo do tempo. A gente vai ter relatos de batismos no Novo Testamento que dificilmente teria sido batizado por imersão. Presbítero Farley. Duas perguntas, né? Sim. Quando fala relação com o batismo do Espírito Santo, quando fala o batismo como sacramento e o batismo do Espírito Santo, são coisas diferentes ou não? Eles são coisas diferentes, mas estão relacionados. Não, okay. É isso que a gente está tentando mostrar. O batismo com o Espírito Santo é algo interno. Né? É isso que nos salva. Não é a água do batismo. É o batismo com o Espírito Santo. O batismo como sacramento é algo externo, que é derramado sobre alguém, que simboliza isso que acontece internamente. Então, uma relação daquilo que existe, daquilo que é simbolizado. Alguém pode ser batizado com água e não ter sido batizado com o Espírito Santo? Sim, essa pessoa não está convertida, entende? Ela vai para o inferno. A água só não resolve, não resolve. Pode alguém ser batizado com água, batizado com o Espírito Santo e não ter tido tempo de batizar com água e ser salvo? Sim, porque o que salva é essa batismo com o Espírito Santo, é essa novidade de vida que nos liga a Cristo. Agora, qual que é o sinal que Deus nos deu, que é um sacramento disso? Batismo com água. Esse é o sinal, o símbolo. Então, é uma relação. Se esse ato que é espiritual, do batismo com o Espírito Santo, ele é descrito como sendo derramado, a promessa é de derramar, o sangue é derramado, tudo é derramado, na simbologia. Por que na representatividade física disso, também não seria pelo mesmo ritual? Entende? A outra pergunta é com relação assim, aí, ao batismo do Espírito Santo mesmo, sobre que algumas igrejas conceituam isso muito com dons de línguas, né? Sim. Qual é essa relação que eles criam? É um erro muito grande, mas assim, é uma aula todinha para mim tentar explicar, porque é grande. É uma aula, 2, 3, é muito conteúdo. Para esses pentecostais, eles colocam o batismo com o Espírito Santo como sendo uma segunda experiência. Então, alguém é crente e não é batizado com o Espírito Santo. Então, ele precisa buscar o batismo com o Espírito Santo. Isso é um equívoco enorme. A Bíblia diz que aquele que não tem o Espírito não é do Senhor. Então, o batismo com o Espírito Santo é Coríntios capítulo 12. É ingressar no corpo de Cristo. Todos nós fomos batizados, Paulo diz, todos fomos batizados em um só Espírito. Está lá em Coríntios 12. Ele não está falando batismo de água, entende? Batismo em um só Espírito. Todos nós fomos batizados num corpo. Quem nos colocou no corpo foi o Espírito Santo. Esse é o ato da salvação. Qual que é o símbolo disso? O batismo com água. Mas ele não é a realidade, ele é só o símbolo, só o símbolo. Então os pentecostais colocam para a segunda bênção e tudo mais, aí é um estudo longo, né? Para nós, línguas era um dom que era dado e dado na dimensão de idioma, né? De idioma. Aqui, muito claro acontecendo, porque o derramamento do Espírito, lembra de Joel? Derramarei sobre toda a carne. É a ideia da expansão. Lembra de Ezequiel? Farei sobre todos. Porque a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento era em grupos específicos, capacitando. Uns eram sacerdote, outros eram profeta, outros eram rei. Agora, na ação do Novo Testamento, vem sobre todos, sobre todos. E língua vem inverte aquilo que aconteceu em Babel. Lá em Babel, havia uma só linguagem antes de Babel. O pecado causou uma divisão, ao ponto de ninguém saber mais o que o outro dizia, precisou ser espalhado, e desde aí Deus só falou numa língua, a língua de Israel. Chamou Abraão e disse, eu vou falar nessa língua, eu sou o Senhor teu Deus, e os outros povos, se quiserem, têm que vir para cá. O Antigo Testamento foi dado na língua dos judeus, tudo dado nessa língua. Chega no Novo Testamento, Jesus diz, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho. Que é a evidência disso?
o Espírito é derramado sobre todos, e o primeiro sinal disso é que aqueles que só falavam hebraico, vão falar línguas dos povos. Eles receberam a capacidade de falar nos idiomas. E as pessoas que estavam aí ouvindo disseram: como estamos ouvindo as grandezas de Deus na nossa própria língua. Não é só ouvir na nossa língua, é ouvir as grandezas de Deus. Porque as coisas de Deus eram ouvidas na língua do povo judeu. Mas nós estamos ouvindo na nossa língua. Atos 2 vai dizer isso. Essa amplitude da igreja para ser o que nós somos, né? Uma igreja multiétnica, de várias pessoas, de vários povos dentro dessa dimensão. Eu fiz uma síntese muito breve, presbítero, de um assunto que é extremamente complexo, muito grande, né? Olha Atos, então. Vamos olhar alguns casos de batismo para a gente caminhar? Atos capítulo 9. Então agora nós vamos pegar alguns casos de batismo e nós vamos mostrar que é muito difícil ter sido por imersão. Muito difícil. Atos 9. É o batismo do grande apóstolo Paulo, né? O maior pregador do evangelho da igreja no período do Novo Testamento. Aquele que mais plantou igreja e tudo mais. Atos 9. A conversão dele você conhece bem, Deus apareceu para ele e tudo mais. Ele ficou cego, foi para uma casa. Olha o verso 9, ó. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu. Então ele está numa casa, 3 dias sem ver, sem comer. Deus aparece para Ananias em Atos 9, verso 10, ó. Deus aparece para Ananias. Ananias responde: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, ó, dispõe-te, vai à rua que se chama Direita. Interessante que Deus vai dando nomes, né? Vai lá na rua que se chama Direita, e na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Então é com nome, CPF, identidade, CEP, certinho, né? Tal, esse cara, ele está orando. Olha o verso 12. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperes a vista. Ananias, porém, respondeu: olha Ananias, Senhor, de muito tenho ouvido a respeito deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Ananias pensou: o senhor errou, quem é o cara? Eu já ouvi quem é esse Saulo. Ele matou um monte de gente, está vindo atrás para perseguir. Os cristãos estão se escondendo e Deus está dizendo para Ananias: vai lá na casa onde esse cara está. Ananias está dizendo: não, vamos pensar bem, o senhor sabe quem ele é, né? Aí Deus vai dizer para ele que Saulo está convertido, né? Verso 15, ó. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, vamos ler agora? Entrando na casa, então lá dentro da casa, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista. Aí, presbítero Farley, percebe? Recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Seja convertido, receba o Espírito Santo. Verso 18. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. Vamos ler agora? A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Esse texto ele quer descrever detalhes. Ele poderia ter dito assim: Ananias entrou na casa e orou, e Paulo se converteu a Cristo, e aí Paulo posteriormente foi batizado. Poderia ter dito assim, mas não. Ele faz questão de dizer: ele entra na casa, ele chama Paulo, ele conversa com Paulo. Diz que Paulo levantou, olha lá o verso 18, ó, caíram as escamas dos olhos, a seguir, levantou, estou lendo o verso 18, ó, levantou-se, verso 20, depois ele se alimentou. Entre ele ter levantado e se alimentado, aconteceu algo, o quê? Ele foi batizado.
Se Paulo tivesse saído da casa para ir em algum rio para ser batizado, nesse texto, pela forma como o texto é escrito, ele teria dito, e Paulo se levantou e foi até o rio, foi batizado, voltou para casa e se alimentou. Porque ele está dando detalhes. Ele diz, ele entrou na casa, ele falou do evangelho, Paulo levantou, ele faz questão de dizer que Paulo levantou e diz, foi batizado e aí ele comeu. Paulo foi batizado onde? Naquele momento, naquele lugar. Não tinha um rio. Será que tinha um tanque lá e foram colocar, encher a água mesmo? É muito estranho. Isso aqui ele pegou a água lá e batizou. Como eram os rituais do Antigo Testamento, afinal de contas, nós não estamos falando de gente que não conhecia o Antigo Testamento, nós estamos falando de Saulo, que era do Antigo Testamento, toda a mente dele. Formado no Antigo Testamento, conhecia o Antigo Testamento. Ananias, um judeu piedoso, temente a Deus. Você está dizendo de um povo que cansou de ver pessoas sendo purificadas com rituais de aspersão. E agora eles têm uma ordem de pregar a purificação definitiva para a vida das pessoas, através do sangue de Jesus, e batizar essas pessoas. É isso que Ananias está fazendo, dentro da casa de alguém, o cara creu, foi lá, pegou e batizou. Atos 2. Não, deixa aqui mesmo, olha Atos 16. Atos 16 você vai ter outro caso de alguém sendo batizado, numa prisão. Olha Atos 16. E a casa ficava próxima à prisão, né? É a do carcereiro, olha Atos 16. Verso 30 é aquela pergunta do carcereiro, isso aqui é de noite, mais de meia-noite. De noitão, numa prisão, ó, depois trazendo-os para fora da prisão, disse o Senhor, que devo fazer para que seja salvo? Respondeu, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos da sua casa. Vamos ler agora? Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Tinha água lá, porque estão lavando os açoites, passando água, limpando. E esse cara vai ser o quê? Batizado. Então, levando-os para a sua própria casa, lhe pôs à mesa, depois que já tinha sido batizado lá na prisão. Será que tinha um tanque para batizar pessoas dentro da prisão? Não faz sentido. Teve água que era necessário para ser batizado. Atos capítulo 2 é aquele texto famoso, onde acontece a conversão de quase 3.000 pessoas, lembra? 3.000 pessoas. Em que contexto? 50 dias depois que Jesus tinha sido morto e ressuscitou, e as pessoas estavam trancados dentro de casa, com medo dos judeus. E aí você acha que esse pessoal vai ter como chegar no templo, pedir autorização para usar o templo de Israel, os tanques de purificação toda, para colocar 3.000 pessoas? Não, gente, esse pessoal tinha sido perseguido. Eles creem em Jesus Cristo, perguntam, o que devo fazer para ser salvo? Lembra? Eles que perguntam. Pedro ainda está pregando, Pedro nem terminou a pregação, eles gritam, o que devo fazer para ser salvo? Aí Pedro diz, crê no Senhor Jesus, porque a promessa é para vós, para vossos outros, e recebereis o Espírito Santo e sereis batizados. E eles creram, e eles foram batizados naquele dia, havendo um acréscimo de quase 3.000 pessoas. Quase 3.000. Você acha que 12 apóstolos, se você pensasse que fossem os 12, eles ficaram batizando essas pessoas, mergulhando? Há uns cálculos que são feitos, mostram o absurdo que seria isso. 3.000 pessoas, se fosse por 24 horas, e não é, né? Normalmente é 12 horas o dia considerado, mas se fosse por 24 horas, teria que ser 125 pessoas por hora. É uma loucura, é uma loucura. É aproximadamente 2 pessoas por minuto, não faz sentido. Como que foi isso? Aspersão de água. E não é nem individual, não, é aquele estilo do Antigo Testamento, molha no isopo e onde pingou uma aguinha, foi assim que foi o batismo. E eles foram batizados, porque não é a quantidade, não é a quantidade. Olha Lucas, rapidinho, para a gente ver o batismo de Jesus, porque talvez você esteja dizendo, pastor, mas Jesus foi batizado por imersão. Olha Mateus capítulo 3, vou resumir a história. Um dos textos que eles usam é a ideia de que Jesus teria sido mergulhado. Eu não vou dizer que Jesus não foi, tá? Não sei, pode ter sido.
mas não dá para dizer que Jesus foi. E ainda assim, se Jesus tivesse sido, não significa que todos os batismos devem ser, até porque o batismo de Jesus é o batismo no modo de João. Jesus não foi batizado em nome dele mesmo, né? Olha o verso de número 16. Batizado Jesus, vamos ler? Saiu logo da água. Então, essa expressão, saiu logo da água, os imersionistas dizem, ele foi mergulhado, ele saiu da água. Pode ter sido? Pode. O texto está dizendo que foi? Não. Sair da água não é sinônimo de ter sido mergulhado. Se alguém entra num rio, ou em alguma coisa, na praia, a água está até aqui. Você diz, fulano, saia da água. O indivíduo sai. Ele saiu da água. Não necessariamente ele estava mergulhado lá. Mais um detalhe. Quem realizou esse batismo? Quem realizou? João Batista. João Batista é um profeta no que moldes? Antigo Testamento, certo? Ele é o último profeta do Antigo Testamento. Ele chega e anuncia o ritual de purificação, mais um ritual, como tinha tantos outros, tem mais um agora, esse que é feito por água. Esse aqui não é o batismo cristão. Tanto é que aqueles que foram batizados por João vai ser batizado depois, em Atos 19. Esse só era batismo de arrependimento. Não tinha ainda em nome de Jesus, não tinha ação do Espírito Santo, nada nesse aspecto. João chega e começa a fazer esse ritual. Lembra de quem são os fariseus? Os fariseus chegam para Jesus e dizem assim, você come sem lavar? Percebe? Os fariseus eram aqueles que questionavam Jesus de comer sem lavar as mãos. Questionavam os outros por pegar uma espiga lá no dia de sábado. Incrível que pareça, os fariseus não vão questionar o batismo de João. Inclusive, eles vão ser batizados, eles correm para ser batizados. Aí João diz, vocês querem só a forma, raça de víbora. É João que não quer batizar eles. Mas eles querem. Por quê? Porque o ritual que João está fazendo não é algo novo dentro da tradição judaica. Se fosse, os fariseus teriam dito, que história é essa de purificar por imersão? A gente sempre purificou por aspersão. Como não tinha problema nenhum na forma, os fariseus estão lá para passar por mais um ritual de purificação. Então, estranhamente, seria se João estivesse batizando por imersão. E a palavra sair da água simplesmente significa que ele estava dentro do rio. Ele poderia estar em pé, como você vê em alguns filmes, ou de joelho, e João batizado por aspersão. Detalhe, o pastor está dizendo que foi por aspersão? Não, não estou dizendo isso. Pode ter sido por imersão? Até pode. É estranho, mas até pode. O fato é, esse texto diz a forma? Não. É isso que você precisa entender. Só para fechar dentro disso, abra Atos capítulo 8, que você vai ver a mesma expressão, sair da água. E claramente não foi mergulhado todos que estavam envolvidos. É aquela história do eunuco, tá bom? Filipe vai pregar o evangelho ao eunuco. O eunuco está lendo a Bíblia, não está entendendo. Filipe pergunta se ele compreende, ele diz que não e tal. Filipe explica. Olha o verso 36, vamos ler? Seguindo eles, caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco, o eunuco vê a água e diz, olha, a água. Eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu, é lícito. Se crê de todo o teu coração, é lícito. Não tem por que eu não batizar. Respondeu ele e disse, creio em Jesus Cristo, é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, vamos ler agora? Ambos desceram a água, e Filipe batizou o eunuco. Verso 39, quando saíram da água, saíram é um plural. Quem é que saiu da água aí? Os dois saíram da água, Filipe e eunuco. Filipe saiu da água, mas quem é que foi batizado? Eunuco. Então, descer a água e sair da água não é sinônimo de mergulhar, porque senão você teria que ter dito que os dois foram batizados, e claro que não, Filipe já era batizado, Filipe é quem está batizando, e no ato batizando o pastor não mergulha junto com o sujeito não. Então, descer a água e sair da água era uma questão geográfica, eles estavam vindo numa certa estrada, eles vão descer até onde tinha água, eles podem ter entrado até aqui, e pode ter pegado um pouco de água e batizado, e os dois saíram.
Pode ter mergulhado? Até pode, mas o texto está dizendo que foi? Não. Descer e sair não significa mergulhar. Está claro aqui. Quando você vê o texto de Jesus, lembra de Atos 8. E diz, sair da água não pode significar necessariamente mergulhado. Tá bom? Fred, pergunta muito fácil, Fred. Senão não vou o povo perguntar, vai não. brigar com você. É só para Vou complementar almoçar. mesmo. Eu acho que só poderia usar esse contexto aí para dizer que isso foi batismo se fosse hoje. Como na época não tinha água encanada, fica difícil. Havia necessidade de entrar ou de ter um jarro ou alguma coisa, né? Para Sim. poder, então... Pode ser uma questão de dizer o porquê de estar entrando e saindo da água, né? Sim. O fato é que o texto não diz, né? Isso. Mas eu digo assim, Uma se fosse das para grandes- usar essa interpretação, se fosse os dias de hoje, eu acho que ficaria assim, uma coisa mais nítida, né? Questão Não, de por causa entrar do na água. saíram, Fred. Continua dizendo Oi? não. Foi 2. Esse é o ponto, é gramatical. Saíram e entraram, entendeu? Aí mata a charada. Dos dois? Os dois entraram e os dois saíram, mas o texto diz, um batizou o outro. Sim. Entende? Então, sair não pode ser mergulhar. Porque, entrar não pode ser mergulhar, descer não pode ser mergulhar, necessariamente. Porque, com certeza, quando alguém é batizado, o que batiza o sujeito, ele não mergulha. Ele pode entrar até aqui, Sim. e joga água sobre alguém, ou mergulha alguém. Mas os dois saíram, então sair não é sinônimo de batizar. Nós podemos, uma das grandes vantagens do batismo por aspersão, que pode ser realizado em qualquer lugar, num leito de hospital, numa prisão, pode ser aplicado a qualquer pessoa, um idoso, um deficiente, qualquer situação é possível aplicar. Quero só terminar lembrando vocês que, com tudo isso que a gente falou, a gente está dizendo que não pode existir batismo por imersão? Não. Quem foi batizado por imersão? Diz, pastor, acho que agora eu preciso batizar de novo. Não, Jesus não ordenou a forma. Batismo não é a quantidade. A grande questão é que, com tudo isso, como que alguém ainda não aceita o batismo por aspersão? Esse que é o problema, entende? Como que outras pessoas exigem que alguém que foi batizado por aspersão precisa batizar de novo, diante de todas essas evidências. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Se você ficou com dúvida, me procure no particular, tá bom? Para a gente conversar. É importante você saber muito bem por que é que nós batizamos por aspersão, tá bom? Deus, nós agradecemos por esta manhã, agradecemos porque em Cristo nós podemos encontrar novidade de vida, em Cristo nós somos feitos novas criaturas, e que a ação do Teu Santo Espírito na nossa vida é que nos capacita a nos apropriarmos deste sangue precioso de Jesus que foi derramado por nós. Oramos, ó Deus, pela igreja evangélica, de modo geral, no todo o mundo, principalmente nessas divisões que há entre aspersão e imersão, que nós possamos reconhecer as diferenças, saber por que cada um pensa diferente, mas sempre haver um respeito mútuo de irmandade cristã, sabendo que há algo mais do que a forma, porque o Teu Filho, Cristo Jesus, está muito mais preocupado com o significado do que com a forma determinada. Mas obrigado, ó Deus, porque nós podemos estudar este assunto a fundo, entender que há base para isso que nós fazemos e rendemos graças a Ti pela vida de podermos também realizarmos este sacramento desta forma. Oramos em nome de Jesus. Amém.